João capítulo 1, verso 1, o texto diz assim: no princípio, aquele que é a palavra, ou algumas versões, verbo, já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Olha aí para outro lindo ao seu lado e fala assim para ele: a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Feche seus olhos por um pequeno instante. Absolutamente nada supera, Senhor, o teu amor. Absolutamente, Senhor, nada, nenhuma técnica, nenhuma tecnologia, nenhum método, Senhor, nenhuma ciência, nem toda a dedicação e disciplina de um homem, Senhor, supera, Senhor, o teu sopro na palavra, Deus. Por mais que possamos nos dedicar, Senhor, o teu Espírito que vivifica, Senhor, é o Senhor que prepara a terra, Senhor, é o Senhor que prepara os corações. Eu peço para que o Senhor apenas use a minha vida de uma maneira, Senhor, sobrenatural. Que essa palavra, assim como veio a mim, Senhor, e nada me separa, Senhor, dos meus irmãos. Somos uma família em Cristo Jesus. Eu quero compartilhar aquilo que o Senhor ministrou no meu coração, Senhor. Pois essa espada tão afiada, Senhor, também vem sobre mim, Senhor. Fala conosco, Senhor. Nos dê, Senhor, discernimento. Dê a cada um aqui a revelação da Tua palavra, Senhor. O entendimento, Senhor. O discernimento do Teu Espírito Santo, Senhor. Que não seja mais um acúmulo informativo, Senhor, mas que seja um divisor de águas, meu Pai. Que seja de fato a revelação de quem Tu és, do Teu propósito, do Teu reino, Senhor. Fala conosco, Senhor, e tudo que tentar atrapalhar o apregoar da palavra, nós repreendemos em nome de Jesus, Senhor. E mais uma vez eu te peço, usa a minha vida, pois sem ti nada poderei fazer, Senhor. É assim que nós oramos, agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Aplauda forte ao nosso Deus. O tema da mensagem de hoje, o pessoal do Data vai me ajudando aí, conforme eu vou falando alguma frase, algum ponto, eles vão colocando a mensagem para também ser mais fácil de você visualizar. João capítulo 1, verso 1, concretiza, é uma afirmação extremamente contundente, quando ele fala que lá no princípio a palavra já existia. Ele fala que essa palavra já estava com Deus, e ele afirma que a palavra era Deus. Mais pra frente a gente vai buscar outros versos, você vai ver que o próprio João relata que o verbo se fez carne, que ele, o próprio Jesus, é essa palavra. Então nós não encontramos nessa revelação Deus nos oferecendo uma ideia abstrata, mas Ele nos fornece uma pessoa viva, que é Cristo Jesus. Isso desmistifica e quebra todo o paradigma religioso, de que a religião é algo que vai salvar, ou algo que você apenas fizer, ou algo que você possa pagar, possa resolver os seus problemas. Não, porque Jesus, ele não veio trazer mais uma religião, ele veio apresentar o próprio Deus. Então Jesus, ele estava na criação. Então o Evangelho, ele abre, esse Evangelho de João, abre dizendo que Jesus é o verbo, é a palavra. E esse verbo, na linguagem comum para nós hoje, é a palavra, é a ação. Então é uma frase que, quando colocado um verbo, se torna uma ação. Então, na Bíblia, verbo, quando você vai pegar do grego, linka com a palavra logos. E isso revela não apenas o conceito a ser entendido, mas a realidade a ser vivida.
Cristo. Nós precisamos viver Cristo. Se eu não vivo Cristo, se essa palavra não está em mim, não flui em mim, eu sou apenas mais um número em alguma religião. Mas se eu entendo que o próprio Deus é Cristo, e Cristo veio como essa palavra, e Ele não é só um conceito, mas Ele é uma realidade de vida, eu preciso ser como Cristo, eu preciso fluir Cristo. Amém? Se Jesus é a palavra, se Jesus é o verbo, então o cristianismo não é só mais uma crença. Porque crença nós temos quase que infinitas por aí. Tem gente que crê em tudo. Tem gente que crê que é um animal hoje em dia. Então de crenças nós temos infinitas. Nós vamos ser palmeirenses que vão acreditar que vão ser campeão mundial. Então vocês podem crer em tudo. Mas você só pode crer. A realidade é outra. A realidade é que se eu não for o próprio Cristo, olha só a profundidade, como Paulo fala que nós somos os embaixadores. Se eu não fluir Cristo e não ser a representatividade dele aqui na terra, eu só faço parte de uma estatística de uma instituição. Jesus, o verbo, ele dá ação e sentido a tudo. Tudo. Se você for entender, buscar entender a magnitude de que tudo que foi feito foi por meio dele, quanto mais os meus e os seus planos. Então seguir a Jesus, igreja, nos dá ação, nos dá um sentido. Cristo cria, ilumina, vivifica, ele vence as trevas. Em Cristo Jesus, e ser participante da obra dele, ativamente, faz com que você participe de todos os processos do que se diz respeito à vontade dele aqui nessa terra. Não é à toa que Deus nos deu o nome de uma igreja que chama igreja. Ser igreja é ser como Cristo. Qualquer coisa que sai desse trilho não é mais cristianismo. O texto, igreja, e a gente vai mergulhar em cada versículo aqui depois dessa introdução. O texto, amados, no Novo Testamento, quando você pega essa palavra verbo, ou algumas versões já está escrito palavra, significa a razão, princípio que organiza o universo. A tradução no grego diz respeito a uma mente que está por detrás de uma ordem. Então, se você gosta de filosofia, você estudar alguns dos filósofos, eles vão usar essa palavra logos para estabelecer um princípio por trás de uma ordem. Então, quando se fala de criação de mundo, de reino, está falando nessa palavra, nesse termo em grego, logos, que é o termo que João escreve no primeiro versículo do capítulo 1 de João. Então ele fala no princípio, logos, ou seja, a palavra, o verbo era Deus. Isso nos traduz que tudo nesse universo tem por detrás Deus. Se você gosta de buscar no Antigo Testamento, a palavra estabelecida, quando lá em Gênesis capítulo 1, Deus verbaliza a criação do mundo, quando ele fala haja luz, então ele está determinando a palavra em cima daquilo. Isso significa uma dinâmica de criação. Então no hebraico, que seria na visão judaica, significa fato, ação e propósito. Então Deus está criando, Ele está fazendo em Cristo Jesus com um propósito. Então, se você acha que Deus foi pego de surpresa no decorrer de uma caminhada do Antigo Testamento até chegar a Cristo Jesus, muito enganado você está.
Tudo já estava no propósito dele. Amém? E o que João faz? João une as visões. Ele traz a visão do Antigo Testamento como criação e ele dá um responsável para isso, que é Cristo. Então Cristo é a palavra pessoal do próprio Deus. Então, por meio do qual Deus cria, sustenta, revela e salva. Vocês estão aqui comigo ou não? O que a gente vê hoje é muita invenção. Seja como igreja, seja na cultura, seja na própria música, que até denomina um nome evangélico, um nome cristão, mas não está fundamentado verdadeiramente no verbo. Então eu posso pensar 2, 3 versículos fora de contexto, me posicionar como igreja, mas não está posicionado na própria rocha. Porque toda semente que é plantada, de alguma maneira ela vai germinar. Mesmo que seja no meio da terra, não no meio das pedras, mesmo que seja no meio dos espinhos, germinar ela vai. Mas quando vier a prova, quando vier o sol forte, ou quando vier os espinhos, esse tipo de prova vai nos mostrar que esse evangelho não estava sustentado. Mas uma semente que é plantada, de fato, numa terra fértil, o texto fala que gera até 100 por 1. Você pode construir uma casa que não seja na rocha. Vai dar tudo certo. Estou afirmando para você, vai dar certo. Sabe por quê? Porque Jesus mostrou que dá certo. 2 construtores, os 2 construídos. Um na rocha ou na areia. Você pode construir na areia, meu irmão. Você pode construir o seu relacionamento na areia. Você pode construir sua empresa na areia. Vai dar certo. Só tem um probleminha. Quando vier os ventos. Quando vier a tempestade. Porque o texto mostra que aquele construtor terminou de construir. E tá tudo certo, por isso você vai achar que tá certo. Você vai estar fazendo um acabamento, vai estar linda a sua casa. Vai ter prazeres, vai ter alegria. Vai ter. Só que uma hora vai vir um vento. Uma hora a maré vai subir. E aí só quem está fincado no verbo, só quem está fincado na palavra, vai passar pelos ventos e pelas tempestades. Então o cristianismo ele não pode ser apenas uma confissão pelos lábios, nem apenas uma frequência de reunião, mas ela é a prática que carrega a presença e o poder do Deus vivo, onde nós estamos plantados. Plantados juntos ao ribeiro de água, que flui essa água viva, que está desde o princípio. Qual local você tem construído as coisas? Será que tudo que você faz parte do verbo? Será que tudo que você busca e almeja passa pela palavra? Agora eu vou começar a pregar, amém? O primeiro ponto que você tem que entender sobre a questão do verbo e da palavra e dessa criação, o próprio João capítulo 1, verso 1, vou repetir a frase. No princípio era o verbo, e o verbo estava, repete comigo, estava com Deus. O verbo estava com Deus, Cristo estava com Deus. O primeiro princípio que você tem que entender: nada se faz fora de um relacionamento. Tudo Deus usa pessoas, relacionamento, corpo, igreja. Jesus estava lá. No princípio ele era o verbo, e o verbo estava com Deus. Tudo que você for fazer na sua vida, você precisa estar com Deus. Glória a Deus. Seja nos negócios, seja no seu relacionamento conjugal, seja na sua recuperação, seja no seu lazer, no seu entretenimento, seja onde você vai assistir, seja dentro do carro sozinho, seja no banheiro, seja tocando violão, você precisa estar com Deus. Glória a Deus.
E se você se constrange de Deus estar em algum lugar desses, reveja. Reveja. Porque o próprio Cristo estava com Deus. Há um relacionamento. Tudo que vai ser criado há um relacionamento, vai gerar fruto. Estava com Deus e o Verbo era Deus. Essa relação, meus queridos, diz respeito à relação na igreja. A relação com seu marido, com sua esposa, com seus pais, com seus filhos. A relação consigo mesmo. Que hoje está tendo uma crise existencial, vou usar um termo aqui do erro de limão, cabulosa. Que as pessoas já não estão se encontrando mais. Só que quando eu passo a me relacionar com o próprio Deus, tudo começa a ter sentido. Se você tem dúvida, se relaciona com Deus. Ele vai clarear. Se você acha que você está errando em alguma coisa, se relaciona com Deus. Na relação você vai ver. Ele vai te mostrar. O relacionamento é estabelecido para tudo começar. Você vai começar um negócio? Quem quer começar um negócio de glória a Deus aí? Então se relaciona com Deus primeiro. E aí nesse relacionamento com Ele, você vai buscando princípios, valores, entendimento. E aí na relação com Ele vai nascendo coisas. O que aconteceu na relação do próprio Deus com Cristo? Onde eles eram um. Deus criou tudo em cima disso. Eu ia antecipar um versículo aqui, mas não vou não. Tá bom, eu vou. Verso 3 do próprio João, capítulo 1, verso 3. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele, nada que foi feito se fez. Sabe o que significa isso? Tudo que você faz fora de Jesus não é nada. Todas as coisas foram feitas por meio dele. Então se você olha para o mar, se você olha para a terra, e Deus fez isso, fez aquilo, tudo por meio de Cristo. Então seu casamento tem que estar pelo meio de Cristo. Sua vida financeira tem que estar pelo meio de Cristo. Tudo por Ele. Tudo que você vai fazer, vai construir, vai criar, vai operar, tem que passar por Ele. Todas as coisas foram feitas por meio dele. A resposta é verbo. Por meio do verbo. E o final da frase é impactante, igreja. É só o verso. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Sabe o que Deus está falando, né? Que se não tivesse passado por Jesus, o mar não seria nada. Se não tivesse passado por Cristo, o céu não seria nada. E você quer fazer seus planos fora de Deus. Deus está falando que se não passasse por Jesus, o céu não seria nada. E você quer começar a fazer começar um relacionamento sem Jesus. Aí você quer que dá certo. Vira o teu vizinho e fala assim: você tá de brincadeira comigo? Ei, Fabião, Santos vai cair ou não vai cair, Fabião? É enquete aqui, a galera quer saber. Santos cai ou não cai? Quem acha que o Santos vai cair, levanta a mão. Quem acha que não vai, levanta a mão. Vai cair. Segundo a igreja, vai cair. Diga comigo, relacionamento. Que eu acabei pulando aqui. Verso 2 do capítulo 1 de João. O texto diz assim: ele estava no princípio com Deus. Repete comigo, estava no princípio. Ele estava no princípio. O que é princípio? É o começo, é a origem. Ele estava na origem de tudo. Essa pergunta que eu faço para você: os seus começos, a sua origem, tudo é consagrado ao Senhor? Tudo que você vai idealizar, criar, fazer acontecer? Eu sou do princípio da execução. Eu acho que tem que ir para cima. Eu tenho uma frase comigo que é o seguinte: Jesus está no barco, mas eu preciso remar.
Amém? Vocês estão comigo nessa frase ou não? Jesus está no seu barco? Amém? Jesus está no barco? Mas tem que remar. O texto não fala que ele remou. O texto fala que ele estava no barco. Amém? E os caras estavam remando. Então não adianta você colocar tudo na mão de Jesus e não remar, hein? Vira pro seu vizinho e fala assim, tem que remar, meu irmão. Tem que remar. Você acha que vai perder 10 quilos vendo vale a pena vir de novo? Tem que remar pra academia, não é ou não é, Fabião? Dá um Fabião de exemplo aí. Quer aprender inglês? Tem que remar, meu irmão. Né? Pelo menos uns 20 minutinhos por dia, todo dia pegando ali, porque tem que remar, cara. Ele só fica orando. Você ora, ele tá no barco, e aí ele vai dar o vento ali, amém? Mas por que eu tô dizendo isso? Que independente se você remar, você tem que remar com ele no barco. Também não adianta remar sozinho. Porque o texto está dizendo o seguinte: ele estava no princípio com Deus. Então é a primeira coisa que você tem que fazer. Nós estamos falando de consagração. A primeira coisa que você vai fazer, cara, é nele. Pode ser a melhor ideia, pode ser a melhor oratória, pode ser a melhor tecnologia, pode ser a melhor tudo. Tem que sempre estar na origem. Eu já tive a oportunidade de ministrar alguns irmãos, e o texto é claro, eu não quero mudar a palavra, obviamente, que Deus faz tudo novo, amém? A própria palavra fala as coisas velhas ficam para trás e tudo se faz. Só que esse novo, na verdade, não é um novo que nunca aconteceu, né? Tudo se faz novo porque ele volta na origem. Por quê? Porque talvez eu e você possa nunca ter vivido a origem do plano de Deus. Eu até os meus 20... Eu tô com 31? Deixa eu ver. Meus 23, 25, 24 para 25 anos para trás, foi pela misericórdia infinita de Deus. Então, estava meio que fora do plano da origem. E aquele caminho que eu perpetuava ali, aqueles loopings, com certeza iam me levar para outros caminhos piores. Então, as coisas velhas ficaram para trás dos meus 24 para 25, amém? E tudo se fez novo, amém? Se fez novo para mim, que nunca tinha vivido, mas o plano de Deus era o mesmo. Deus tem um plano para a tua vida imutável. Está lá na origem, que é de você ser salvo. E onde você pisar o plano dos seus pés, as coisas acontecerem. Mas há um plano original para isso. Não adianta você pegar o plano original e querer distorcer isso, meu irmão, minha irmã. Fazendo do seu jeito. Aí vai ser na origem. Então, se nós falamos sobre relacionamento, o que João fala no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, ele não chegou depois. O verso 2 fala que ele estava no princípio, ou seja, antes de tudo. A nossa adoração, nossa ética, nossa missão nascem na pessoa de Jesus. Em Cristo não há frustração, em Cristo não há falsas expectativas, porque você está nele. E mesmo se as coisas parecerem que estão dando errado, você está nele. E está tudo certo. Sabe aquela história que a sua mãe contava quando você falava: mãe, mas deixa eu ir lá, porque vai todo mundo? O que você escutava dela? Mesmo que todo mundo está indo, você está num princípio, você está numa obediência, você está numa origem. A vida cristã flui de um relacionamento, e o que fazemos para Deus precisa passar e continuar nele, para você sempre viver o plano original dele para a tua vida, né? Amém? Vai lá no verso 3 junto comigo. Cristo como filtro e sustento de tudo. O verso diz assim: todas as coisas foram feitas. Não vale porque eu já antecipei, tá vendo? Vocês ficam me impressionando que eu falar o que está lá na frente. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito
se fez. Cara, a gente podia ficar repetindo essa frase aqui, ó. Que lindeza registrada por João. Isso significa que Cristo é o agente de criação. Cristo é o agente de criação da tua vida. Cara, Cristo é aquele que te dá as ideias, que te dá a revelação. Eu não estou falando que você não tem que estudar, que você não tem que buscar matéria, que você não tem que entender a metodologia do seu trabalho. Não, nada disso. Eu estou falando, faça isso de uma forma profunda, mas sempre com Cristo. Sempre com Cristo. E aí tudo que você for fazer, você vai fazer para a honra e para a glória dele. Mesmo porque quem vai dar as ideias é ele. Tudo vai precisar passar por ele. Não sei se você é um cara que gosta de se conectar com a natureza. Eu quando viajo, eu gosto de me conectar com a natureza. E eu gosto muito de ver as arquiteturas dos lugares. Principalmente quando é coisas antigas. Falo, caramba, há 200 anos passou uma pessoa aqui e apertou esse botão. Não sei se é um livro paranoico assim. Eu falei, nossa, essa porta, uma pessoa passou aqui há 300 anos. Eu vou olhar ver as datas. A Nina, vambora. Eu tô olhando a data. Eu falei, 3, 4 gerações passou por aqui, cara. Ficou aqui. E eu gosto dessa conexão com a natureza. Quando você vai olhando, fixa nas montanhas, você olha assim, os mares. É de uma grandeza impactante. Aí você pensa assim, ó. Deus criou. Aí você fala aí. Deus criou isso. Aí sim, ó. Game over, cara. Porque você fala assim, Jesus. O Senhor criou tudo. E aí o texto nos revela, por meio de Cristo. A pergunta que eu faço para você é a seguinte: imagine o que Ele pode fazer na sua vida. Imagine o que Ele pode fazer na tua vida. Imagine o impacto que Ele pode causar na sua vida. Imagine a transformação que Ele pode fazer em sua vida, meu irmão, minha irmã. O título da mensagem, até volta lá no título, por favor. Ele ordena o caos e transforma lições. Não importa como está a tua vida, porque os primeiros registros feitos na criação falam que a terra sem forma e vazia. Mas quando saiu a palavra da boca de Deus, e Ele deu uma ordem, passou por Cristo. Aí você dá uma olhadinha na natureza. Então, tranquilamente, irmão, você pode olhar no espelho. Mesmo você, meu irmão, desprovido da beleza exterior, andou de pneu murcho, andou sem óleo. Os irmãos sabem o que eu estou dizendo. Pode ser o caos que for da sua vida, cara. Seja na sua vida emocional, seja na sua vida financeira, seja no seu patrimônio, seja em qualquer área da sua vida. Ele ordena o caos. Ele organiza tão caos. Você já passou por um caos ou não, irmão? É só você deixar Jesus chegar nele. Ele já vai colocando cada coisa no seu lugar. Vai te mostrando que isso foi necessário, ó, essa frustração serviu, ó, isso aqui foi importante para você. Eu já tive muitas pessoas que não estavam aqui nas minhas costas, falando, eu tô contigo, pastor, tamo juntão. Eu nem ligo mais pra isso, querido. Porque eu tenho o meu alvo, a origem. Eu não vou no tapinha nas costas, eu vou no sim de Jesus. Eu não vou no tamo junto. Eu vou no não te mandei eu, seja forte e corajoso. É nessa palavra que eu me firmo. Amém, amados? Glória a Deus. Para encerrar de lá.
Se nós falamos de Cristo como um filtro que sustenta tudo, onde tudo passa por Ele, que foi em João capítulo 1, verso 3, todas as coisas foram feitas por meio dEle, e sem Ele nada do que foi feito se fez, nós também conseguimos entender João capítulo 1, verso 4. Vai lá comigo. João 4 diz assim: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Repete comigo: a vida era a luz dos homens. A vida em Cristo, igreja, ilumina as nossas decisões, ilumina as nossas relações, ilumina tudo aquilo que a gente precisa fazer, todas as decisões, as escolhas a se fazer. Quem vive em Cristo não vive confuso. Quem vive em Cristo não vive perdido. Cristo torna-se um sinal de luz, e onde tem Jesus não há confusão. Por mais confuso que possa parecer, em Cristo não há confusão. Vira para alguém com a cabeça meio bagunçadinha que está ao seu lado, fala assim: por mais bagunçadinha que possa ser sua cabeça, se você tem intimidade, dá um girou assim, ó, girou. Por mais bagunçadinho que possa ser sua cabeça, meu irmão, minha irmã, Cristo é a luz. Glória a Deus, aleluia. Nele estava a vida. Eu gosto sempre de trocar a colocação. Se o texto está falando que nele está a vida, o que é a vida sem ele? Se nele está a vida, a partir do momento que você tira ele, tudo que você vive é ilusão. Tudo que você vive é frustração. Tudo que você vive é medo, é insegurança, é pânico. Quando você está em Cristo Jesus, você caminha na luz. Você já passou por essa situação? 3, 4 pessoas na casa, só tem uma vela. Aí um fica lá iluminando: não, vem pra cá você. Aí não, tem que estar também todo mundo junto, não é assim? Faz essa analogia. Tem uma luz sobre você. A luz, ela vai iluminar ao seu redor. E aí, se você for seguindo a luz, você vai sempre iluminado. Pode fazer a analogia da lanterna ou da velhinha. Lembra aquela velhinha que você pegava lá em casa, Fabião? Quando você tinha aquela valinha marrom e aquela pretinha lá? Tá lá iluminando. Se você sai próximo da luz, numa casa que acabou a energia, o irmão lá que esqueceu de pagar a conta lá de setembro, por outubro e novembro, que já aconteceu, e diga misericórdia. Tá vendo? Todo mundo já passou por isso. Mas se você seguir aquela luz que alguém está segurando ali, ela vai te iluminar. Mas a partir do momento que você decide seguir os seus passos, você vai se deparar com a escuridão, irmão. E a Bíblia foi clara que nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Sem Cristo, estaremos numa tremenda escuridão. Pode até as coisas estar dando certo, pode até os negócios estar indo bem, pode até alegrias momentâneas acontecer, mas quando você chega em casa, é uma escuridão. Eu sei que é. Porque eu já tive a oportunidade de ministrar muitas pessoas que aparentemente a vida parecia estar muito perfeita. Bonitos, com recurso, empresa andando muito bem, mas na escuridão. E já tive a oportunidade de pregar dentro do presídio durante 1 ano e meio e ver pessoas lá dentro, na luz. Já tive a oportunidade de ministrar pessoas em rodas de negócios falando de milhões, mas ver só trevas.
E já tive a experiência de fazer uma missão lá no Haiti, com as crianças comendo argila com açúcar. Mas a glória de Deus está neles. O verso 5 do capítulo 1 de João encerra o sermão de hoje, dizendo o seguinte: a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a vencerão. Primeiro ponto que a gente vê desse versículo: Deus não vai dissipar as trevas. Não é que você não vai andar, não é que não vai ter escuridão próximo, não é que não vai ter guerra, não é que não vai ter batalha, mas a luz resplandecerá nas trevas. Você pode chegar onde for, meu irmão, minha irmã. Se Cristo está contigo, você põe a planta dos pés, a atmosfera muda, cara. A luz de Cristo, ela não é frágil. As trevas, elas podem não se apagar sozinhas, mas olha que chega a luz, olha que chega o verbo. Isso significa que chegou a presença de Jesus ali, através da sua vida. Onde Cristo chega, meu irmão, minha irmã, as trevas perdem o território. Isso não é um discurso soberbo, isso não é um discurso místico. Isso é o verbo chegando onde tem que chegar através da sua vida. A igreja é um povo da luz. Cadê os iluminados de Cristo aí? A igreja é essa luz. A igreja não tem que condenar as pessoas, a igreja tem que levar a Cristo. Tem que levar a Jesus. Amém? Nós resistimos ao mal, não com o mal. Nós resistimos ao mal com a luz. O que Jesus nos ensinou sobre isso? Como é que você paga o mal hoje? É com o mal também? Hoje a gente vive olho por olho, dente por dente? Não, nós vivemos na palavra, na luz. Hoje nós pagamos o mal com o bem. Aqueles que te abandonaram, você abençoa. Aqueles que viraram as costas para você, você fala: Senhor, multiplique sobre eles. Aqueles que te ofenderam, que te julgaram, você profetiza a bênção sobre a vida deles. A igreja é um povo que leva o verbo para onde for. Amém? Não? João lhe apresenta aqui Jesus como Deus eterno, o agente da criação, o doador da vida, a luz verdadeira, o que cria, o que revela, o que dá a vida, o que vence as trevas. E onde Cristo chega, meu irmão, minha irmã, a começar pela sua vida, a culpa, o medo, a insegurança, o desânimo, a fraqueza, o isolamento, as dores, os fracassos, as injustiças, as mentiras, os enganos, as traições, o abandono, tudo se dissipa, porque Ele passa a ser tudo na tua vida. Escolha uma pessoa bem linda ao teu lado e encerra dizendo essa frase para ela: Cristo é aquele que traz vida, que dá sentido, que ilumina e que transforma. Feche seus olhos por um instante. Obrigado, Jesus, por saber que nós não estamos sozinhos nesse mundo,
Por mais que vivemos o sopro da última igreja, Senhor, de Laodiceia. Igrejas que se preocupam, Senhor, com as suas estruturas. Igrejas que esqueceram a sua originalidade e o seu propósito. Igrejas que buscam apenas a multiplicação numérica, o enriquecimento. E que se colocam como a própria idolatria, Senhor. Nós queremos estar na origem. Nós queremos ser como Tu és, Jesus. Nós oramos e pedimos a Ti, Senhor, que essa palavra, Pai, Tu és a palavra, o Verbo, nos encha, Senhor. E assim como tudo passou por Ti, Jesus, na criação, onde tudo se fez, Senhor, através de Ti, Jesus, a nossa pedra angular, o sustento, passa por nós, Senhor. Transforma cada um que está aqui esta noite. Se você deseja que essa palavra, que o Verbo, Cristo Jesus, faça pela tua vida e que passe em todas as áreas da tua vida, que possa fazer elas voltar à origem, ao plano perfeito de Deus, eu te convido a ficar em pé no teu lugar. E antes de nós entrarmos no último cântico, eu convido a você ficar com seus olhos fechados. A intenção é só você não se distrair, porque não tem nada a ver comigo, tem a ver com a luz, com a palavra que é Ele. Glória a Deus. E assim você também deixa o irmão estar ao teu lado à vontade. E eu te desafio a fazer uma oração agora, com muito temor, declarando: Senhor, vem sobre a minha vida. Se você é casado, fala: Jesus, vem sobre o meu casamento, vem com a tua luz. Ora pelo teu marido, ora pela sua esposa agora. Se você tem filhos, ora pelos seus filhos. Se você é solteiro ou solteira, ore pela sua santificação, pela sua espera nele. Porque o marido que Deus tem para você vai passar por ele. A mulher que Deus tem para você, meu irmão, vai passar por Jesus. Porque se não passar por Jesus, nada é. Coloque sua vida financeira diante dele, a tua saúde. Passa por ele agora. Porque ele também é fogo consumidor que dissipa todas as impurezas. Nós glorificamos a Ti, meu Pai, por essa palavra. Uma palavra tão simplificada, Senhor. Mas ao mesmo tempo tão profunda em Ti. Tu és aqueles que restaura, Senhor, que cura, que sara, ó Deus. O Senhor é a palavra viva. Então eu te peço, Senhor, nos ajuda a continuar remando, Senhor, em todas as áreas da vida, mas que possamos escutar as instruções do comandante, porque não queremos remar, Senhor, em mares desconhecidos e da forma que queremos e na direção que entendemos, mas queremos fazer a força necessária, mas sendo comandado por Ti, Jesus. Não queremos ter, meu Pai, o convívio entre irmãos apenas como uma relação religiosa, institucional, Senhor, mas queremos estar conectados uns aos outros, formando o corpo de Cristo, ó Deus. E que por nosso meio, entre nós, passe a Tua palavra, Senhor, a palavra que criou, que resgatou, que curou, que tirou toda a insegurança, todo o medo,
e que dê um norte para a humanidade, Senhor. Vem sobre nós, Jesus. Vem sobre cada homem e mulher que está aqui, Senhor, essa manhã. Aquele que escuta, Senhor, por algum canal, Senhor, pela internet. Vem sobre todos nós, Senhor, e organiza a nossa vida, Senhor. Dê ordem, meu Pai, aquilo que está caos, meu Pai. A Tua palavra, Senhor, é criadora. Então essa palavra, o verbo, vem sobre nós, Senhor. Que não sejamos cristãos, Senhor, apenas como um discurso, meu Pai, apenas por dialetos, ó Deus, mas que possamos ser por ação, por fruto, Senhor, por originalidade do Teu plano, Jesus. Nos perdoa, Senhor, pela frieza, nos perdoa, Senhor, pela falta da produção de novas ovelhas, ó Deus. Nos perdoa muitas vezes pela falta do apregoar do Teu Evangelho em tempo oportuno, Senhor, no meio de outras plataformas que não seja a igreja local, Senhor. E que tudo que de alguma maneira passar pelo nosso pensamento, Senhor, alguma ideia, algum plano, Senhor, porque a Tua palavra nos mostra que o homem faz planos, e ele pode fazer planos, contando que ele passe pelo verbo, que os planos passem pela palavra, que as ideias, os pensamentos, as intuições passem, Senhor, pelo verbo que criou tudo, céus e terra, Senhor. Que a igreja, Senhor, nós como igreja local, possamos ser a luz de Cristo, Senhor. E onde quer que a planta dos nossos pés pisarem, Senhor, que ali esteja o verbo, que ali esteja a palavra, que ali esteja a luz, Senhor, curando, sarando, santificando, Senhor, salvando vidas através da Tua palavra, Jesus, resgatando almas, meu Pai, manifestando a Tua glória, Senhor, prodígios e maravilhas através do verbo, da Tua palavra, Jesus, que é viva, que está desde o início, Senhor, e que a partir de Ti tudo foi criado, e que tudo se faz novo em Ti, Senhor. É assim que nós oramos, é assim que nós cremos, Pai.